Mais uma vez, boa noite. Bem-vindos todos ao nosso refúgio. Será que a gente tem necessidade de se refugiar? Nesse mundo? Com certeza, não é? A gente precisa estar seguro nesse refúgio. E aqui, eu sei, e você também concorda, que é um bom lugar para a gente se refugiar. Linha direta com Deus, a oração. Como eu disse, nessa guerra entre o bem e o mal, Deus não deixou a gente desprovido de armas. E a oração é uma arma poderosíssima para a gente se defender e, às vezes, para atacar o inimigo. Porque ele ataca. E Jesus fez uso da palavra, que, segundo a Bíblia, é a espada do cristão. É aquele que se defende usando a palavra de Deus. Jesus disse o quê? Está escrito. Lembra que a gente viu semana passada? O inimigo de Deus disse para ele: tudo eu te dou se prostrado me adorares. Aí Jesus estava até batendo um papo com ele e foi levando. A hora que chegou nesse ponto, ele falou: tchau, vai embora, não dá para ter conversa com você. Que aí você falou a maior besteira do universo. Só vai adorar a Deus, só pode adorar a Deus. Então, ele usou a palavra, se defendeu e atacou o inimigo fugiu. A gente também tem que fazer isso. E a oração é essa arma também poderosa, junto com a palavra de Deus, para a gente poder se defender. E hoje, como eu falei, a gente vai pensar a respeito da oração de entrega. O que é isso? Bom, então vamos voltar no que eu estava dizendo antes. A gente precisa orar uns pelos outros. Por quê? Vou explicar para vocês. O sentido da vida do cristão está em cumprir a lei de Deus. Certo ou errado? E a gente vai entender. Então, o sentido da vida do cristão está em cumprir a lei de Deus. E a lei de Deus, Jesus explicou o que é. Vou chegar lá. Tem a ver com amor. O sentido da vida está no amor. A gente nasce para amar e ser amado. E eu já falei muito tempo atrás, e é um pensamento assim meio diferente para alguns. A gente precisa mais ser amado ou a gente precisa mais amar? O que será que é mais importante para a nossa saúde emocional, para a vida de um ser humano? É amar ou ser amado? Ser amado? Alguns falaram amar, está assim, ó, esse lado aqui, ser amado, esse lado, amar. A gente começa precisando ser amado. A gente vê o bebê. Ele quer atenção, ele chora, ele quer colo, ele quer toque, quer carinho, quer que supra as necessidades, e tudo isso ele se sente amado. E aí que é o problema. Porque a verdade é o seguinte: a gente precisa, para ser feliz, amar. Só que só consegue amar quem aprendeu o que é amor sendo amado. E por isso que o mundo está do jeito que está. Porque está cheio de criança nesse mundo que não recebe amor. Uns de jeito nenhum, porque não tem pai nem mãe, foram parar na rua, no orfanato, em algum lugar. Outros têm pai e mãe, mas o pai e a mãe não têm tempo. Outros, o pai e a mãe têm tempo, mas não sabem demonstrar amor para a criança. Outros não têm condições, outros, os pais têm condições demais, dão tudo menos amor. Então, a gente só consegue dar o que tem. E quer ver? Por que vou te provar. O seu nome é o Renan. Fugiu. Renan, olha só. Vou te provar que a gente precisa amar mais do que ser amado. E eu gosto de usar esse exemplo. Tem aquela moça bonita, atraente. Pode se chamar Nicole. Que é o exemplo de hoje, que tem 10 garotos aí que estão interessados nela. E eles estão fazendo fila, eles estão disputando. Quem que vai conseguir namorar a Nicole? E ficam mandando presentinho, e ficam tentando mandar mensagem e tal, e tal. E ela está assim, ó, toda cheia, Ai, como eu sou bonita, como eu sou atraente, como eu sou irresistível. Tem 10 a fim de mim. Os 10 amando ela, gostando dela, demonstrando para ela, faz ela mais feliz? Não faz ela mais feliz. Ela está enchendo de vaidade. Está ficando orgulhosa. Sabe quando ela vai ser feliz?
o dia que ela se apaixonar por um deles. E a hora que ela tiver, olhar no espelho e fizer assim, estou amando. Aí ela começa a estar feliz, porque ela está amando. Se for correspondida, então, prepara a festa, porque vai ser fogos de artifício, não é? Então, claro, a gente é feliz quando a gente ama e é correspondido. Mas 10 gostando dela não faz ela feliz. Pode ter 100, pode ter 1000. Se ela não amar um deles, não muda nada na vida dela. Agora, o sentimento que a gente tem é aquilo que deixa a gente feliz. Como eu amo aquela pessoa. A gente não sabe nem explicar por quê. Tem um magnetismo, né? Tem aquela força que atrai. Então, a gente precisa amar para ser feliz. Só que só sabe amar quem foi amado. Então, a gente tem que aprender, primeiro, recebendo amor. Esse mundo é difícil, porque o pecado destruiu tudo isso aí, esses relacionamentos. E Deus quer consertar. Com o relacionamento com Deus, Ele ajuda a gente a sentir verdadeiramente amado, porque Ele é a fonte genuína do amor. E aí a gente consegue amar as pessoas de verdade. Porque muito do que a gente acha que é amor é outra coisa. E muito do nosso amor em relação aos outros é com interesse. A gente acha que ama e não é amor. Porque o amor é aquele que se sacrifica para ver o bem do outro. Por isso que diz que o amor da mãe é o que mais se aproxima do amor de Deus. Porque a mãe se sacrifica pelo filho. Alguns pais também, viu? Talvez não tanto quanto a mãe, mas alguns pais também sabem amar. Esse é o amor genuíno, que é aquele que dá e dá e dá. Diz que é assim, né? Vocês já viram a história do o amor? Deus ensinou a gente a amar assim. Você começa egoísta. Se for filho único, a Nicole é filha única, não é? Ih! Tem outra aqui, quer ver? A Alessandra, né? A Alessandra é filha única. Ih, Marineide, você estragou essa menina? Quem mais é filho único? Cassiana é filha única. Ih, estou entendendo. Quem mais? A Júlia, filha única. Complicado isso aí, viu? Porque a gente já nasce egoísta. Aí, se não tem outro igual para aprender a dividir, a gente fica egoísta. Então, o amor começa assim, com os irmãos, você aprende a dividir. Eu já falei quantas vezes, né? Lá em casa eu tenho 2 irmãos mais novos. Minha mãe, na profunda sabedoria dela, quando chegava sexta-feira, a gente tinha um jantar especial, e ela fazia um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. E, geralmente, tinha suco de uva, delicioso. Aí ela falava assim, Ricardo, serve os copos para você e seus irmãos. Ela sabe, né? O irmão 3 anos mais novo, outro 6 anos mais novo, e ficava assim, colocava um copo do lado do outro. Do lado não, assim, coladinho. Aí tinha que fazer assim. Se ficasse 1 milímetro, não é nem milímetro, porque às vezes era menos de 1 milímetro. Alguns dizem cabelímetro. Porque a espessura de um... Como que chama, Jean? Você que é cientista, é nano... Porque é uma fração do milímetro. Tem gente, os copos só vão se tiver igualzinho. Ai, se cortar um pedaço do bolo maior para um do que para o outro. Né? A gente aprende a dividir. Isso aí, o amor é isso. Você tem que aprender que eu não sou o mais importante, tem alguém igual. Aí você cresce, fica bobo e casa. Né? Dizem que é assim o ditado, cresce, fica bobo e casa. Ficaram bobo, né? Tem um casal aqui que ficou bobo. 3 anos de bobeira. Ô, bobeira boa, né? Eu estou 17 anos na bobeira, não quero sair dessa bobeira, fiquei bobo mesmo. E aí a gente descobre... Eu saí de casa, fui estudar num colégio interno, tinha 13 anos de idade. E praticamente nunca mais voltei para casa. Voltava para visitar e tal. Tem um tempo que eu morei com meus pais de novo, entre um trabalho e outro e tal. Fui casar com os 33. 13, 23, 33. 20 anos sozinho. Morando sozinho, fazendo as coisas sozinho. Eu achava que era perfeito. Porque eu nunca brigava comigo mesmo. Eu me dou bem comigo. Aí eu decidia as coisas comigo, concordava comigo e fazia aquilo que a gente aqui dentro tinha concordado em fazer. Então estava tudo bem, até o dia que eu casei, com 33. E como diz a minha esposa, Jesus aos 33 foi para a cruz e eu me casei aos 33. Quase a mesma coisa, foi minha cruz. Aí eu descobri na primeira semana que eu não era perfeito. Porque parece colocar um espelho na minha frente, assim, chamado Michele, para mostrar todos os meus defeitos. E aí eu descobri o que é o amor, que o amor é dividir. Porque
Aí começou a dividir o quarto, que eu morava sozinho, a cama, que eu dormia sozinho, a pia do banheiro, ou complicação. Porque eu usava a pia e estava tudo bem. Agora não está mais bem, porque tá assim, tem pasta de dente no espelho, ficou um pouco molhado, e tinha alguém me reclamando, né? No papel não coloca assim, é assim, né? Não tem uns negócios assim, a pasta de dente não pode apertar no meio. Aí começou aquele negócio, eu comecei a ver, tem que dividir tudo. Divide o espaço, divide até o ar que respira. Divide as contas, divide os problemas, mas também divide as alegrias. Isso aí é bom, né? Você aprende a dividir, esse é o plano de Deus. Até o dia que você é mãe, até o dia que você é pai. Porque aí você não divide mais. Acabou esse negócio de dividir. É dar tudo. Aí você doa tudo. É seu tempo, é seu dinheiro, é sua energia, sua paciência, sua atenção, tudo vai indo. É ou não é? Seu sono, nem me fala. Essa noite o Caléu passou mal, acordou vomitando 3h. A Michele passou a madrugada lá cuidando dele. De manhã ele ainda vomitou mais 4 vezes, por isso que eles não vieram hoje. Adeus à noite, né? Está lá um zumbi. Aí eu converso com ela e eu falo, o que você está falando? O que você está fazendo? Estou muito cansada, realmente minha cabeça não está funcionando. E era no meio da tarde, a gente falou a última vez pelo telefone, antes de começar aqui, achando às 4, e ela, então tá bom, tchau, boa noite. Aí, 4 da tarde, ela está com a cabeça assim, cansada, exato, porque acabou o sono. É tudo para os meninos. Então, isso é o amor, você aprende o que é doar. E Jesus falou para nós que a lei dele é a lei do amor. Olha lá, Mateus 22, 36 a 40. A gente vai ler daqui a pouco. Onde Jesus fala sobre o amor. Mas antes eu quero falar uma coisa para você. Porque Ele quer que a gente ame, e Ele quer resolver essa questão quando a gente tem um relacionamento de amor com Ele. Porque Ele é o Criador e Ele criou a gente para a gente se sentir amado por Ele, para a gente poder se sentir completo com Ele. Imagina quanta gente nesse mundo que não sabe disso, que não conhece Jesus. Estava pensando agora há pouco. Jesus, o amor de Jesus é irresistível e ele atrai. Ele mesmo falou, eu quando for erguido era na cruz, todos atrairei a mim. E atrai mesmo. Cristãos no mundo hoje são mais de 2 bilhões. Tem mais de 2 bilhões de cristãos no mundo. Ainda é a maior religião do mundo, o cristianismo. Todo esse pessoal foi atraído por um homem, Deus, chamado Jesus Cristo. O amor dele atrai. E completa a gente, o que falta, preenche, para a gente poder amar os outros. Eu quero fazer, antes de ler esse texto com vocês, pega seu telefone aí. Tem uma partezinha assim, ó, que dá para anotar, fazer anotações, você escrever? Você vai escrever, pega aí o telefone. Senão, pega um papel, alguma coisa para você anotar, para você escrever. Porque agora eu quero ver se você vai conseguir fazer esse desafio. Estou procurando o Jean, está por aí o Jean? Daqui a pouco a gente vai ver aquele vídeo. Está lá na ponta, tá pronto para passar aquele videozinho? Cássio, o videozinho, daqui a pouco. Você vai anotar aí as 3 pessoas que você mais ama. Está fácil? Está fácil? Coloca aí o nome, 3 pessoas que você mais ama. Se você é uma pessoa assim, que tem muito amor, coloca 5. As pessoas que você mais ama. Aí você coloca aí o nome da sua sogra. Cadê o Maurício? M-A-R-I-N. Isso. Coloca aí a sogra. Não é a sogra, não é a pessoa que os homens geralmente mais amam? Trouxe ao mundo a mulher da vida dele. Tem que agradecer, né? Coloca aí as pessoas que você mais ama. Colocou? Todo mundo colocou? Fácil, né? É fácil? 3 pessoas que você mais ama? Fácil? Colocou? Todo mundo colocou as 3 pessoas que você mais ama? Presta atenção nesse vídeo aqui, vê se não tem razão. Pense nas 3 pessoas que você mais ama. Na lista você estava? Sabe um curioso sobre cabeça tranquila no travesseiro? Pense nas 3 pessoas que você mais ama. Na lista você estava? Sabe o curioso sobre cabeça tranquila no travesseiro? É que tem muita gente que faz tudo que está ali no checklist. Trabalhei, cumpri a meta, não sei o quê, deixei o filho na escola, fiz a feira, e não consegue dormir bem.
e pensa assim, poxa, mas eu fiz tudo que eu planejei, mas nesse planejamento tinha você? Na lista tinha cuidar de você? Na lista tinha se observar? Que a gente coloca tudo na lista, coloca todas as pessoas, mas às vezes a gente não se coloca. Uma vez eu fiz uma pergunta numa palestra que foi assim, pense nas 3 pessoas que você mais ama. E as pessoas pensaram. Aí depois eu perguntei, na lista você estava? 90% da plateia não se colocou na lista. E é por isso que às vezes você consegue bater todas as metas externas, mas não consegue dormir bem, porque você não está nessa lista de prioridades, porque você não entendeu que isso é fruto de uma incapacidade de olhar com muito carinho e dedicação ao seu amor próprio, ao cuidado de si mesmo, em todos os sentidos. Então, se você sente que muitas vezes está batendo toda a tua lista, mas não está dormindo bem e não está tendo essa paz no travesseiro, é exatamente porque você não está olhando para você, para esse Muito que tem bem. que ter prioridade também nessa lista. Não é que os Alguém outros vão sair, colocou mas é que você você na tem lista? que entrar. Ó, só teve 2 corajosas aqui que colocaram o seu nome na lista. A gente esquece da gente, a gente esquece de amar a gente esquece de que eu tenho que ser uma das pessoas que eu mais amo. Porque se eu não me amar, como que eu vou conseguir amar outra pessoa? O que Jesus falou? Vamos lá ver? Mateus 22, 36 a 40. Perguntaram para Jesus, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Qual que é o maior mandamento da lei? Jesus disse o quê? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a esse. Ame o seu próximo como a ti mesmo. E aí ele diz, destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, a lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração. E como eu provo que eu amo a Deus? Isso é muito interessante. Eu tinha um amigo, meu melhor amigo, era meu pastor, companheiro de muitos anos, o nome dele, Bernd Wolter, um alemão brasileiro. Infelizmente, em abril desse ano, fez 10 anos que ele faleceu, tinha câncer no pâncreas. E ele foi meu professor disso. Quando eu fui missionário no Japão, ele foi 2 anos seguidos lá, ficou 3 semanas, 1 ano, levou os missionários, no outro ano ele foi de novo, ficou 3 semanas, e a gente tomava todas as refeições juntos, de manhã, meio-dia, à noite em casa, e conversávamos. E cada conversa daquela, à volta da mesa, era uma aula. Um doutor em teologia, 2 doutorados, um homem inteligentíssimo, mas um alemão muito diferente. Igual a Michele, que é uma gaúcha muito diferente, né? Gaúcha que não come churrasco, gaúcha que não toma chimarrão, é muito diferente. Ele era um alemão muito diferente, um alemão que sabia amar. Porque povo frio é alemão. Né? O belga está perto, né? Porque esses países frios, a cultura é fria, é assim mesmo, mas aquele homem sabia amar. Porque ele aprendeu com quem? Com a fonte do amor, com Jesus. E eu me lembro que um ano a Michele falou para ele assim, falou, olha, eu tenho dificuldade de lidar com as pessoas na igreja, porque elas olham para mim, acho que eu tenho cara de psicóloga. Todo mundo vem pedir conselho e conta os problemas, eu não tenho paciência. Aí ele falou para ela assim, olha, ser cristão é amar as pessoas. E ele ensinou, é assim, assim, assim. Aí ele foi embora, isso foi em 2012, 2013 ele voltou. A Michele tinha mudado de vida, porque ela leva tudo muito a sério, e levou a sério esse negócio de amar as pessoas. Aí ela falou, Walter, eu estou sofrendo tanto agora, porque eu estou amando as pessoas, eu me importo com elas. Ela falou, agora você tem que encontrar o equilíbrio, porque senão você vai ficar mal. Então você tem que ir até certo ponto, ame as pessoas, e eu vou dizer, eu conheço. A Michele é aquela pessoa que liga, ela tem uma lista com 36 nomes, ela liga e ora com as pessoas, e ouve, conversa, e aconselha, e ela se importa de verdade, é incrível. Isso é amor. Mas só consegue fazer isso, o que diz o texto ali? Quem ama a si mesmo. Você não tem como amar se você não se ama primeiro. Você não tem como dar uma coisa que você não tem. Você não tem como se importar com outros se você não se importa nem com você. Né? Você vai cuidar de uma pessoa a partir do ponto que você cuida de si. Senão vira aquela coisa, né? Que o pastor nunca pode, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Quer ajudar? Você tem que ser um modelo e um exemplo. Primeiro você tem que praticar aquilo para depois aconselhar a pessoa e dizer, ó, faça que dá certo. Eu faço isso na minha vida, funciona, vai funcionar na sua também. Então a gente tem que se amar primeiro. E Jesus deixou claro no texto, está aqui em Mateus. Ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a ti mesmo, dessa mesma maneira. Então primeiro eu tenho que aprender a me amar. E essa coisa de autoestima é muito sério.
E a pessoa que não conhece Jesus e não entende o valor que ela tem, ela não vai ter uma autoestima espiritual como ela deveria ter. Ela precisa entender que o valor da minha vida foi a vida do Filho de Deus, que morreu na cruz por mim. Começa aí o entendimento do valor que eu tenho. E a gente tem que ter autoestima. A gente tem que se amar. Mas eu só vou entender o valor que eu tenho e minha autoestima vai crescer se eu me relacionar com Deus. Então começa aqui, o relacionamento com Deus. E aí o Walter disse uma coisa que... Porque muito cristão acha que ser cristão é isso. É meu relacionamento com Deus. E aí está cheio de cristão. Vou usar uns termos aqui meio pesado, mas vou usar. Cristão do pau oco. Não é assim que eles falam? Santo do pau oco? Então, tem cristão do pau oco. Ou com um amigo meu, um pastor lá no Brasil, fala, tem muito cristão pica-fumo. Já ouviu essa expressão? Por quê? Porque diz que é, mas não é. E esse cristão, ele acha que ele é cristão porque ele acha que está tudo bem aqui, ó. Aí ele ora, estuda a Bíblia, vai à igreja, faz tudo certinho. Só que ele não entendeu o que meu amigo Walter me ensinou. Por que Jesus falou isso? Ele falou assim, olha, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, isso é metade, é o primeiro grande mandamento. E o segundo é o próximo como a ti mesmo. Foi isso que a Michelle aprendeu. Como que eu provo que eu amo a Deus sobre todas as coisas? Não é tendo esse relacionamento com Ele de oração, estudar a Bíblia e fazer as coisas tudo direitinho. Eu provo o primeiro mandamento praticando o segundo. Por quê? E aí a gente lê o que Pedro escreveu, o que João escreveu, né? E eles dizem assim, como pode alguém dizer que ama um Deus invisível quando não ama o próximo que é visível? Então, eu provo que eu tenho um relacionamento com Deus no meu relacionamento com as pessoas, com o meu próximo. Só que eu só vou ter um bom relacionamento com os outros se eu tiver primeiro um bom relacionamento comigo mesmo. Eu tenho que resolver as minhas coisas com Deus. Tiago, capítulo 5, verso 16. Lá diz assim, que muito pode em eficácia a oração do justo. Uma pessoa justificada por Deus, ou seja, que já teve seus pecados perdoados, que já expulsou os vícios da sua vida, que já resolveu a sua vida espiritual, a oração dessa pessoa funciona, é eficaz. Então, como eu disse, a oração pelos outros é a mais bonita que tem. E Jesus, o que você acha que ele fazia nos momentos de oração dele? Olha só, Jesus ele fazia basicamente 4 ou 5 coisas durante o dia. Jesus ele pregava, ensinava, curava, perdoava pecados. Basicamente era isso que ele fazia o dia inteiro. Agora, a maior parte do tempo, ou pelo menos o mesmo tempo que ele gastava fazendo isso durante o dia, ele passava sozinho fazendo o quê? Em comunhão com Deus, buscando força, poder, energia espiritual. Então ele tinha um relacionamento com Deus, e aí, com certeza, ele orava por quem? Por ele mesmo, para ele ter força e poder, e ele orava intercedendo pelos outros. Ele orou até por nós. João, no capítulo 17, está lá, Jesus orou por você. Ele está fazendo a oração pelos discípulos, e ele fala da unidade, e que vocês sejam um, como eu e o Pai sou um. E aí ele fala, e aí é a oração, a maior oração que está descrita na Bíblia. E aí ele chega um momento que ele fala assim, e oro também por aqueles que virão a crer em mim. Você crê em Jesus? Então Jesus orou por você. Ele estava pensando em você. Aqueles que virão a crer em mim. Estava orando por nós. Ele intercedeu por nós, ele se preocupou com a gente. Então, mas antes ele se preocupava com ele. Jesus venceu porque ele não caiu na bobeira de dedicar a vida para os outros sem antes se preparar, sem antes buscar energia e poder. Por isso ele passava as madrugadas em oração e às vezes ele passava o quê? A noite inteira orando, para ter força para enfrentar o inimigo durante o dia e para poder levar para as pessoas aquele amor do Pai. Ele se tornava um vaso de bênçãos. Deus despejava as bênçãos e ele ia derramando. Como ele falou para aquela mulher no poço, em Samaria, fonte de água viva. Jesus era a fonte de água viva. As pessoas estavam com sede, chegavam perto de Jesus, saía saciado, porque ele jorrava o tempo todo. Vinha dele? Não. Ele estava ali como um homem, como eu, como você, um ser humano. Ele buscava no Pai. A hora que ele estava cheio,
Aí ele despejava. A hora que esvaziava, ele ia lá buscava mais. Esse é o sentido da vida. É assim que a gente está completo e feliz. É amando e sendo amado. Sendo amado por Deus, recebendo esse amor, e aí despejando o amor para os outros. E doando, e dando, e fazendo. Agora a gente fica esperando algo em troca, e a gente fica esperando receber, porque a gente não está saciado ainda com Jesus. A pessoa que fica frustrada, e está vazia, e está carente, é porque ela ainda não entendeu que eu busco, não é no meu marido, na minha esposa, no meu filho, na minha filha, no meu amigo, na minha amiga. Essas pessoas não vão saciar a necessidade maior que eu tenho. É Deus que sacia. E se eu estou saciado por Deus, se eu for retribuído pela pessoa que eu estou demonstrando amor, ótimo. Se não, vida que segue, porque eu já estou feliz, eu já estou completo. E se eu dou e a pessoa não entende e devolve de outra maneira, com ira, com raiva, com briga, tem gente que é assim. Você entende, porque você tem paciência, fala, essa pessoa está com um problema, eu vou ajudar, eu vou orar por ela. Porque você está bem, você não depende da outra pessoa. Está entendendo por que tanto casamento fracassa? Porque as pessoas colocam a felicidade na outra pessoa. Ah, vou casar para ser feliz. E essa pessoa vai me fazer feliz. E ela já fracassou. Casamento de sucesso são duas pessoas felizes que estão juntas, contribuindo um para a felicidade do outro. Mas eu não preciso dela para ser feliz, ela não precisa de mim para ser feliz. Então, um casamento feliz são dois solteiros realizados que resolveram viver junto. Não tem como fracassar, não tem. Porque já são duas pessoas que estão felizes. E de onde vem essa felicidade? É no primeiro mandamento. Aí vai para o segundo. E aí você consegue. Então, a nossa primeira oração é por nós mesmos. E a gente não está sendo egoísta. Eu estou pensando no bem dos outros. Porque eu estou buscando o que eu preciso para depois eu poder passar para frente. E aí eu tenho que fazer a minha oração diária, pessoal, como Jesus fazia, dedicando tempo com Deus e entregando a minha vida para Ele. Por isso que hoje a gente está falando sobre a oração da entrega. Por quê? Porque esse é o maior desafio de cada um de nós. A gente quer estar no controle. Uns mais, outros menos. Eu tenho um menino lá em casa que nasceu, se ele fosse lobo, ele ia ser o alfa. Toda matilha, né, e toda alcateia, ou seja, os cães e os lobos, são desse jeito. Vem aquela ninhada e tem ele já nasce líder, é o alfa. Tem outros no meio ali que depois vai definir o lugar deles, e tem o último, bom, aí depende do quanto que tem, né, que vai nas letras do alfabeto, mas é o ômega. Vai ser o último ali, que é assim, ó, é um cachorrinho que ele vai ficar tomando sol o dia inteiro no tapete, assim, ó, e não quer sair dali. Preguiçoso, esse é o ômega. E o alfa é o líder, é o caçador, é o que vai na frente. Ser humano também é assim, tem uns que, já viu, que nasce líder? Nasce mandando em todo mundo. Eu tenho um desse lá em casa, nasceu alfa, porque eu e a Michelle já é assim, a gente já sabia. Vai vir se vier parecido com a gente, está perdido. E veio. O moleque manda em tudo, ele quer mandar em tudo. Né? É líder. E isso acontece. Agora, o que acontece nos relacionamentos, né? E com Deus? A gente quer estar no controle. E a gente quer decidir as coisas na nossa vida. A gente quer... Criança, a gente vê os meninos lá em casa, eles querem decidir agora o que eles comem. Isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu quero, isso eu não quero. Lá em casa não tem muita opção de gostar e querer, não. É o que tem para comer, isso aí vai ter que comer. O negócio é difícil, complicado. Mas a gente quer ter escolha, porque a gente quer estar no controle. A gente quer estar no controle da nossa vida. E aí, eu sei que vai chegar uma hora que eles põem a roupinha que eles gostam, né? Que a gente manda. Não é que eles... E aí, em casa, cria uma cultura muito interessante. Porque criança, geralmente, gosta de coisa nova. Lá em casa, eles só gostam de coisa velha. Porque quando a gente fala, eles perguntam, de onde veio esse shortinho? De onde veio esse tênis? De onde veio essa camiseta? Se falar, veio da loja, eles fazem careta e não querem vestir. Porque para eles não tem graça, é novo. Eles querem que veio de um amigo. Porque eles ganharam muita coisa de muitos amigos, principalmente de quem? Do Carlinhos. Então, se é do Carlinhos, eles vêm tudo felizes aqui. Ele chega com o tênisinho assim usado, aqui, todo feliz. Do Carlinhos. E aí, outra semana, acho que foi semana passada, o Carlinhos olhou assim para o Caléu, que agora o pé dele cresceu, está usando
O Carlinhos falou, vou pegar de volta, porque ele gostava muito. Eu falei, Carlinhos, não cabe no seu pé agora é uma lancha, 37, que ele calça. Mas os meninos ficam felizes da vida quando falam, esse aqui é do Luiz, esse aqui é do Joseph, esse aqui é do Carlinhos. Eles amam aquilo. Mas eu sei que vai chegar uma hora, vai chegar na adolescência, quer ter controle. É o que eu quero, não é o que papai mandou, mamãe mandou. A gente vai a vida inteira assim, querendo decidir, querendo controlar. E por isso que a gente erra, quebra a cara, toma a decisão errada. E aí fracassa no trabalho, fracassa no relacionamento, fracassa em tanta coisa, porque a gente quer estar no controle. E a gente sabe tudo, né? A gente sabe tudo. Acha que sabe. Né? Tem um texto na Bíblia que diz assim, a gente não sabe em que direção o vento sopra. Mas Deus sabe. Então, você vê onde que vai chegar a conversa? É confiança no Deus que sabe tudo. Se eu confio nele, por que eu vou assumir o controle da minha vida e vou tomar as decisões? Se ele sabe tudo. Agora, não é só que ele sabe tudo. Ele sabe tudo e ele me ama mais que tudo. Porque eu confiar em alguém que sabe tudo, mas eu não tenho certeza se a pessoa quer o meu bem, aí é complicado. Mas você sabe que ele ama você mais do que tudo, a ponto de morrer por você, de dar a vida por você. Não dá para confiar em alguém assim, que já provou que te ama, porque ele falou, eu prefiro morrer do que ficar sem você. E ele não falou da boca para fora. Ele provou que era sério. Eu morro, mas não fico sem você. Ele foi lá e morreu, para não ficar sem você. Sabe tudo, ama você mais que tudo, quer o seu melhor, quer o seu bem. Aí ele diz para a gente assim, te entrega para mim. Entrega. Que eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você. Você não vai se arrepender. O que é se entregar para Deus? É difícil. Tem um livrinho que eu já falei para muitos aqui, estão lendo, chamado Caminho a Cristo. Tem um capítulo nesse livro que fala, o maior desafio do ser humano é entregar o eu para Deus. Porque a gente, o eu, está sempre em primeiro lugar. E essa é a luta diária. Quando Jesus falou assim, ó, quer me seguir, faz o quê? Você lembra que Jesus falou? Toma a tua cruz e siga-me. Eu estava brincando que a Michelle é minha cruz, né? É brincadeira, porque não é isso que Jesus falou. O que vai na cruz que a gente tem que levar? É o eu. É o nosso eu que tem que estar na cruz. Eu tenho que morrer para mim mesmo, todo dia, para Jesus nascer no meu coração todo dia. Então, todo dia, toda manhã, eu tenho que fazer uma oração da entrega. E eu tenho que entregar o meu dia para Deus. Eu tenho que entregar a minha vontade para Deus. Eu tenho que entregar os meus planos para Deus. Eu tenho que entregar os meus desejos para Ele. Eu tenho que entregar o meu futuro, que a mim não pertence, que eu não sei o que vai acontecer daqui a um minuto. Ele sabe. Então, eu tenho que entregar. Eu tenho que entregar. E quanto mais eu confio em Deus, esse é um relacionamento que vai desenvolvendo, e eu aprendo a confiar nele, estudando a palavra dele e praticando, orando, recebendo as respostas das orações, eu vou aprendendo a confiar. Eu vou aprendendo a entregar e confiar mais. Até que você consegue fazer uma coisa que poucos seres humanos nesse mundo fizeram. E quem conseguiu fazer isso, chegou lá. E esses que chegaram lá, alguns deles, queria que ele estivesse aqui para a gente entrevistar, que você não ia acreditar. Um está lá em cima, chama Moisés. O outro está lá conversando com ele todo dia, provavelmente, chamado Elias. Um que já chegou bem antes, chamado Enoque. Esses aí conseguiram fazer uma coisa que eu chamo de entrega total. Entregaram tudo. Entregaram tudo. Deixaram Deus assumir o controle. Você acha que eles não foram felizes fazendo isso? Não sentiram completos? Quando Deus assumiu o controle. Porque a gente foi criado para viver assim com Deus, ó. Numa comunhão tão íntima. Por isso que na Bíblia, quando Deus fala dessa relação que Ele quer ter com o seu povo, conosco, Ele compara com casamento. E ele usa a palavra conhecer para o encontro íntimo de um homem e uma mulher. Porque conhecer a Deus é ter essa intimidade com Ele. E aí quando Ele dizia para o povo assim, ó, vocês se afastaram de mim, sabe o que Ele dizia? Vocês se prostituíram com deuses de outras nações. Vocês adulteraram, porque vocês quebraram esse relacionamento de intimidade que eu tenho com você.
Deus quer ter intimidade com a gente, por quê? Porque essa intimidade do casal, por isso que ele fala, ele é o noivo e a igreja é a noiva. E ele vem para buscar a sua noiva. Lembra que a gente estudou as 10 virgens, a parábola? Por quê? Porque eu estava falando do casamento. Casamento, que intimidade maior que essa? Você divide a cama, divide as contas, divide a pia. E aí conversa pertinho com a pessoa, ó, bem pertinho, estão ali. Sabe o que vocês estão fazendo agora? Sem intimidade. Vocês estão respirando o mesmo ar. O ar que sai, Elis, do seu pulmão, ó. Olha que coisa íntima. Você está conversando pertinho, um casal apaixonado, fica olhando um no olho do outro, está ali. Íntimo, íntimo, bem pertinho. Você não dá essa intimidade para qualquer um. Se for europeu, fica mais longe ainda, né? O brasileiro ainda chega mais pertinho, assim, os europeus. Você vai chegando perto, a pessoa vai fazendo assim, né? Tem um espaço, né? E esse espaço aqui na Europa é maior. Lá no país latino, essa cerquinha assim é bem pequena. Por quê? Porque intimidade. Deus quer ter intimidade assim com a gente. De dormir com a gente, de ir no trabalho com a gente, de ir no lazer com a gente, de vir aqui, onde a gente está, Ele está ali. Intimidade, Ele está junto, está coladinho, está pertinho. É isso que Deus quer. Para a gente entender o valor que a gente tem. Ele deu a vida por nós, e Ele quer estar com a gente o tempo todo, em intimidade, dando amor, 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 para eu poder passar esse amor para os outros. Então, o que eu preciso fazer? Orar. E a oração, primeiro, o que é? Da entrega. Tem que entregar. Entrega toda manhã. Essa é a lição de hoje. Chega de manhã, ore. E entregue para Deus o seu eu, a sua vontade. Entrega para Ele os problemas. Entrega para Ele os pecados. Pede para Ele lavar e perdoar. De todo pecado, de todo mal. Porque aí eu estou justificado. E o que diz Tiago 5,16? Muito pode em eficácia a oração do justo. Aí a minha oração tem poder para eu orar pelos outros. Aí eu posso interceder pelas pessoas. Mas antes eu tenho que estar resolvido com Deus. Como que eu resolvo? Toda manhã, primeira coisa, entrego a minha vida. Peço para Deus tomar controle das minhas emoções, dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, da minha vontade, dos meus planos, dos meus projetos, do que eu vou viver naquele dia, dos relacionamentos, das pessoas com quem eu vou me encontrar. Tudo você coloca nas mãos de Deus e pede para Ele assumir o controle. E se você assumir o controle, entrega de novo. Ora e fala, estou eu aqui decidindo, sem a sua autorização, sem a sua opinião, sem a sua vontade. Ora, entrega de novo. E vai fazendo disso um hábito. Até você perceber que você fez a entrega total. Você entregou tudo para Deus. Aí você vai ver o sentido da sua vida. Porque aí você vai estar vivendo o plano de Deus para você. E a razão pela qual você foi criado. Pouca gente nesse mundo, infelizmente, consegue viver isso. Mas você tem essa oportunidade, esse privilégio. Porque você é um cristão que lê a Bíblia e que ora. Mas você tem que praticar. Ninguém pode fazer isso por você, é só você que pode fazer. Então vamos tomar uma decisão hoje. A gente aprendeu semana passada como a adoração e pouco oração na oração é importante. Tem que fazer isso, de coração. Tem que ser de verdade, não pode ser da boca para fora. Não pode ser cristão do pau oco, nem cristão do pica-fumo. Tem que ser de verdade. Tem que se colocar diante de Deus, de joelhos, com humildade, e dizer, eu me entrego a Ti. Eu coloco a minha vida nas Tuas mãos. Assume o controle. E deixa Ele assumir o controle. E vai fazendo isso. Um dia, uma semana, 2, 3 semanas. E você vai ver que Ele vai entrando. E vai assumindo o controle. E sua vida vai mudando. E aí você vai sentir o significado do amor. Aí você vai sentir a presença de Deus. E Ele guiando você durante aquele dia. Mas não adianta fazer só de manhã. Porque a tentação vai ser durante o dia assumir o controle de novo. Se percebeu? Ora de novo. Entrega de novo o controle para Ele. Olha eu aqui decidindo tudo. Deixa Ele assumir o controle. Por quê? Porque Deus não erra. Deus não erra. Ele sabe o que é melhor para você. E Ele ama você mais do que você imagina. Ele quer seu bem. Talvez a gente não entende na hora o que está acontecendo, mas Ele vem e corrige. Ele vem e conserta. Então a gente precisa fazer essa entrega. E vamos fazer essa entrega agora? Que tal? Vem aqui para a gente poder orar. A gente vai fazer o nosso círculo e a gente vai fazer a entrega da nossa vida a Deus, começando agora, para a gente poder abençoar outros,
Porque primeiro a gente tem que ter resolvido a nossa relação com Ele. Primeiro é amarás a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração. Aí depois a gente vai poder amar o próximo como a nós mesmos. Muito bem, cabe todo mundo. Vamos fazer a oração de entrega. Colocar nas mãos de Deus. E conforme eu vou falando, você pensa em você. E você coloque nas mãos de Deus a sua vida, o seu coração. Tudo que você tem, tudo que você é no altar. E não assume o controle de volta, porque essa vai ser a tentação. Deixa Ele controlar a sua vida. Mas isso acontece, porque você tem autoridade sobre a sua vida. E quando você, de joelhos diante de Deus, diz para Ele, eu pertenço a Ti, minha vida é Tua, faz dela a Tua vontade. Eu fiz isso em alguns momentos da minha vida, e coisas incríveis aconteceram. Uma delas foi parar aqui na Bélgica. Eu deixei Ele assumir o controle e estou aqui há 10 anos. Dia 2 de junho, vai completar 10 anos que eu cheguei aqui. E Ele está no controle. Um dia Ele mandar, eu vou. Um dia Ele falou para mim assim, você tem que criar uma comunidade. Não sabia que ia chamar Nosso Refúgio, nem sabia que vocês iam estar aqui. Estou deixando Ele no controle. E as coisas estão acontecendo. E que alegria. Porque Deus não erra. Deus não erra. Então a gente tem que confiar. Senhor, nosso Deus, estamos aqui na Tua presença, porque nós confiamos em Ti. E nós sabemos que o Senhor é o Deus de amor, um Deus poderoso, que deu a vida por nós, porque preferiu morrer do que ficar sem a gente. Obrigado por cada um que veio aqui hoje. Obrigado porque Jesus nos ensinou, na prática, como nós devemos viver, orando e buscando a Ti antes do dia começar, para que o Senhor tenha controle da nossa vida e nos encha com Teu amor, para que durante o dia, nas relações que nós temos e nas atividades que nós fazemos, a gente possa amar as pessoas, de verdade. Abençoe cada um de nós aqui, para que sejamos um canal de bênção para as pessoas ao nosso redor. Nos ajude a cada manhã a buscar a Ti, fazendo a oração da entrega, colocando a nossa vida nas Tuas mãos. E é isso que nós fazemos nesse momento. Tudo que nós temos e tudo que nós somos devemos a Ti. Nós reconhecemos isso. E como tudo que temos e somos vem de Ti, a gente devolve para Ti. Para que o Senhor use da maneira que o Senhor quiser. Da maneira que for melhor. A nossa vida. Toma o controle dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Tira de nós coisas ruins que estão nos incomodando. E coloque o Teu amor no lugar. E que a gente possa estar cheios, repletos desse amor, para que a gente esteja completo, feliz, com a nossa autoestima lá em cima, onde ela deve estar, pertinho de Ti. Porque o valor que nós temos é muito alto, elevado. O preço da nossa vida foi a vida de Jesus na cruz. Senhor, que a gente possa, do jeito que o Senhor nos aceita, nos ama e nos perdoa, que a gente possa transmitir isso para os outros também, amando e aceitando a todos que estão ao nosso redor. Abençoe cada um, receba no Teu altar a nossa vida, receba a nossa adoração, nosso louvor e assuma o controle de cada um de nós. E que durante essa semana a gente possa sentir a Tua presença cada dia. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que Deus abençoe todos vocês.